Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que hoje vocês fiquem até o final, porque o conteúdo de hoje is not on English mode, tampouco em modo espanhol, mas está em português e eu vou dar um sossego para vocês aí com relação aos idiomas, beleza? Então fica aí que o conteúdo tá interessantíssimo, faça o que tiver que fazer aí, se curtir, dá like, compartilha com um amigo e vamos para o conteúdo. Como vocês já sabem, meu foco aqui tem sido Business English, que é inglês de negócios, e Self-Improvement, que é autodesenvolvimento. Então vocês vão perceber que no vídeo de hoje vou fazer uma abordagem mais aleatória e mais ampla, né? Então não somente será em português, como também vou falar aí em assuntos atuais, atualidade, que envolve também um pouco da geopolítica, um pouco contexto histórico e também escatologia bíblica. Então não vou conseguir abordar tudo no assunto de hoje, que é uma abordagem um pouco mais extensa, mas eu vou soltando aí, transmitindo para vocês aos poucos. Combinado? E talvez você pergunte, tá, mas por que isso, André? Porque eu tenho conversado com amigos e eu tenho percebido a necessidade dessa troca, sabe? Do aumento da conscientização através de informação do que está acontecendo no mundo, né? Na nossa era, na nossa geração. E claro que isso implica em autodesenvolvimento, idiomas, o mundo corporativo, o mundo dos negócios, e isso transforma o modo com que a gente vê o mundo e o modo com que a gente se posiciona frente à nossa sociedade. E nós temos parte nisso, no desenvolvimento, por exemplo, dos 3 pilares, o pessoal, o desenvolvimento profissional e o espiritual, né, que implica em humildade, para sentar, para aprender e também compartilhar, ensinar. Às vezes eu vejo que nós ficamos muito centrados em uma caixinha só, quando na verdade eu vejo que há uma necessidade de se inteirarmos em diferentes caixinhas, né? Economia, política, saúde, religião, música, geopolítica, relacionamento, comunicação ou até mesmo o mundo dos negócios propriamente dito. Vemos aí aquele jargão que política, futebol e relacionamento não se discute, né? Mas, minha opinião pessoal, tá, galera? Não se discute para quem não tem respeito. Não se discute para quem não sabe dialogar. Porque para quem tem respeito, sabe dialogar, tudo se discute, se aprende, se compartilha, se dialoga e se aprende e cresce junto. Para isso acontecer, o melhor caminho é através da informação. E eu vejo que a informação é o maior ativo que nós temos. E quando a informação é trabalhada, ela se transforma em conhecimento. O conhecimento trabalhado, ele se transforma em capacidade, em aumento da capacidade para a tomada de decisão correta. Tudo isso se traduz em preparo e posicionamento frente às questões da vida, e isso muda tudo, isso muda o game. Você se preocupa com as escolhas que você faz? Com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, com aquilo que você estuda, com aquilo que você crê, com aquilo que você sente, com o que você faz da sua vida, ou simplesmente você vai tocando a vida ao movimento das ondas? Será mesmo que não podemos aportar em nada? Nós vamos ver que, se não se preocupa, precisamos se preocupar um pouquinho mais. Porque o mundo mesmo está um caos, uma tensão preocupante. Pandemias, epidemias, coronavírus e suas variantes, a dengue, malária, etc. Como se não bastasse, várias guerras explodindo, estourando aí no mundo. E aí vem morte, fome, miséria, injustiça, sofrimento, escassez. É a Rússia contra a Ucrânia, é Israel versus Hamas ali na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e agora os Houthis atacando, Estados Unidos versus China, Coreia do Norte versus Coreia do Sul,
a OTAN ensaiando a entrar na guerra, defendendo a Ucrânia contra a Rússia, o Irã financiando esses grupos terroristas. E aí o contraponto importante aqui é que tudo isso nós vemos que já estava previsto, tudo isso já estava predito. E até pelo próprio Jesus, que disse que nós ouviríamos de guerras e rumores de guerras, que se levantaria nação contra nação, que haveria fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas a pergunta da hora, da ordem do dia é: por que o que nós estamos vivendo hoje seria o fim dos tempos? E aí, onde que eu vejo necessidade de nós pararmos um pouquinho e olharmos para o século XX, porque o século XX foi um século diferente, foi um século como nenhum outro, foi um século distinto, um marco na história da geopolítica. Nós tivemos aí duas grandes guerras mundiais que inclusive definiram a ordem hegemônica mundial. E a ordem hegemônica influencia cultura, economia, enfim, a sociedade guiada por essa ordem política, econômica e ideológica, tanto que o sistema econômico mundial ou internacional que se tem hoje é o sistema SWIFT, criado em 1973. Mas o curioso aqui é que nós sempre tivemos guerras, não é verdade? Mas nunca tal como da Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje. Acrescenta-se a pandemia, as epidemias que nós temos visto nos últimos tempos e a conjuntura do cenário geopolítico dos dias de hoje. Então, nós observamos que isso não é normal. O mundo está estranho. Nós observamos, quando entra aí o contexto de pandemia, uma conexão de limitação, finitude, digitalização, controle e de conexão bíblica também. Porque Jesus falou a respeito disso e ficou registrado em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e você pode conferir também. E Jesus pontuou guerras, rumores de guerra, sinais na natureza, sinais no sistema político e no sistema religioso também, com os falsos mestres. Então, eu vejo que essa conjuntura aponta para uma conclusão de que o mundo está estranho, né? O mundo está estranho e nós precisamos se conscientizar e se preparar, né? Mas o interessante aí é que Jesus não falou isso para causar alarde, para causar desespero ou medo nas pessoas, né? Mas para que a humanidade tivesse condições de se voltar a Ele, de estar nele. Mas indo mais a fundo no contexto histórico, por que esse momento, porque os dias que nós estamos vivendo é diferente das outras guerras? Se a gente para analisar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas foram extraordinárias no sentido em que matou muita gente. Mas a Segunda Guerra Mundial ela termina quando entra um novo elemento, a bomba atômica. Por quê? Porque quando os Estados Unidos decidem lançar essas duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, então o mundo percebe esse novo elemento entrando em cena. Um elemento perigosíssimo, era um elemento que poderia acabar com todos os outros inimigos, não só com os inimigos, mas também com os amigos, enfim, a população mundial poderia estar sob um risco iminente, tal como nunca houve antes. É aí que se instala então a Guerra Fria, porque Estados Unidos e a Rússia, a antiga União Soviética, tinham essas armas nucleares e se eles decidissem guerrear com essas armas, poderiam acabar com o mundo. Hoje nós estamos em um momento diferente, não somente pelas pandemias, as guerras que já estão aí, mas também porque hoje todo mundo tem a bomba atômica. As grandes potências, pelo menos me refiro. E os Estados Unidos hoje, por exemplo, pode destruir o mundo 40 vezes. É isso mesmo, 40 vezes. E os Estados Unidos mesmo assumiu a hegemonia mundial após a Segunda Guerra e o que se tem hoje, né? Após a Guerra Fria, na verdade, e o que se tem hoje? Um novo elemento. Esse novo elemento se chama China.
Isso muda o jogo da geopolítica internacional. Um país que até então era desconhecido, mas que hoje é a segunda maior potência econômica mundial. China, um, um país que chegou aonde chegou até mesmo com a ajuda do próprio Estados Unidos, que investiu em polos, em parques industriais e até intercâmbio de tecnologia e etc. Até o momento que a China decide dizer, olha, até agora vocês estão aqui, mas se vocês quiserem continuar aqui, vocês vão ter que compartilhar da tecnologia de vocês. E aí onde os Estados Unidos é obrigado a fazer isso e a China se desprende. É aí onde a China começa a crescer, então, absurdamente. Tá, mas e aí você me pergunta, e aí, André, onde que você quer chegar? Qual que é o resumo? Qual que é o risco disso tudo? O risco é que essas duas maiores potências controlam o mundo e se duelam entre si. Elas disputam o cenário econômico, político, geopolítico e até bélico, né, mundial. E o que se tem é um barril de pólvora, porque a hora que um decidir soltar uma bomba nuclear, a outra também vai soltar. Por exemplo, os Estados Unidos tem um míssil que, quando solto, ele pode atingir 14 cidades ao mesmo tempo. Suas ogivas se desprendem e pode atingir 14 cidades ao mesmo tempo. Um outro exemplo é a Rússia, que tem um míssil balístico intercontinental que pode voar na estratosfera, chamado de Satan 2. Nem o nome ajuda. Então, nem os Estados Unidos ele consegue derrubar esse míssil, porque ele voa a 40 mil km por hora e quando ele entra na atmosfera, já era, já está feito. E o preocupante aqui é que em abril de 2022, logo após a Rússia invadir a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, o senhor Vladimir Putin anunciou um teste bem sucedido do Satan 2. Então, para mim significa que essa arma está pronta para uso. Então, hoje, isso tudo somado ao aumento da tecnologia, ao aumento do controle do 5G, nós percebemos que o mundo está se preparando para o surgimento, para o levantamento de um governo mundial, que muito pode surgir com o resultado de uma guerra atômica e mundial, que pode precipitar no levantamento do que nós conhecemos como Anticristo. E se encaixa muito bem no cenário que nós temos hoje, porque nós temos todos os elementos. Se você perceber, nos últimos gráficos dos sismologistas com respeito aos terremotos, deu um pico. O número de terremotos acima de 6 pontos na escala Richter subiu, incrementou significativamente. Os cientistas afirmam que a Terra está em um viés de girar mais vezes em torno de si mesmo mais rápido nos próximos 50 anos. Por exemplo, em 19 de junho de 2022, a Terra completou a rotação mais rápida de todos os tempos. Isso você pode ver no Forbes Tex, por exemplo. Então, a informação está aí. Dá um Google. 19 de junho de 2022, rotação mais rápida. A informação está aí, né, disponível. Então, a gente vê se cumprindo, inclusive, profecias bíblicas, né, de que os tempos seriam abreviados, e se cumprindo na frente dos nossos olhos. Então, a gente vê todos esses elementos, essas coisas acontecendo em conjunto. E nesse grande filme, tem uma peça nesse cenário geopolítico que está no centro da atenção mundial. Que se ela se mover, aí, meu amigo, o barril de pólvora pode estourar e poderemos estar inaugurando um novo momento na era da humanidade. Mas sobre isso, falo com você no próximo, que você não pode perder, tá certo? Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou, se foi interessante para você, esclarecedor. Compartilhe com alguém, chama o pai, o amigo para ver, envie para algum colega. Me dê um feedback, vamos trocando ideia. Eu quero saber se esse conteúdo ajuda você.
See you next time. Vejo você na próxima vez.